Hoje a gente vai conhecer aqui no Central 90. A gente sempre trazendo coisas novas aqui, né, para os nossos ouvintes. Hoje a gente vai conhecer a história de Próspera, a primeira cidade privada do mundo, localizada em Honduras. A cidade tem 50 mil habitantes e 83 quilômetros quadrados de área. E aí, para entender melhor como que funciona isso, a gente vai conversar agora com o nosso especialista em economia, de um jeito simples, e CEO da Bybank, Theo Lamounier. Bom dia, Theo. Bom dia, Carol. Bom dia, João. Bom dia, Paulo Leite. Vamos trazer boas notícias aí para o pessoal. Começar a falar da primeira amostra de cidade 100% privada do mundo, a Próspera, que foi autorizada recentemente pela Constituição de Honduras. E aí, conta pra gente, né, Theo, o que é uma cidade privada? Como é que funciona isso? Carol, a cidade privada, ela funciona baseado num negócio que chama ZED, que é Zona Especial de Desenvolvimento Econômico. É a primeira experiência que a gente tem no mundo, ela foi autorizada pela Constituição de Honduras e ela funciona muito parecido com o que a gente já tem hoje, que é a concessão de rodovia. Hoje a gente pega uma rodovia que existe aí e entrega ela para o poder privado ou para uma empresa privada explorar. Só que isso foi feito a nível de uma cidade, é como se você tivesse um condomínio gigante com regras pré-determinadas e você adere àquelas regras e passa a se relacionar apenas com a administração privada daquela cidade. Então você tem um sistema de judiciário privado, você tem regras de governança privada e tudo isso aí você faz mediante sua aceitação às regras de um contrato pré-determinado. Não é como acontece hoje na maior parte do mundo, que você nasceu em Belo Horizonte, nasceu em qualquer lugar, você fica sujeito às regras daquela cidade lá, simplesmente por ter nascido ali. O Pinheira, né, o espanhol Pinheira, disse que a América Latina não é pobre, ela é empobrecida, né? Por conta de como nós administramos as nossas cidades, os nossos estados e os nossos países. Essa fórmula de cidades privadas, elas poderão ser ampliadas no seu entendimento? Nós vamos ter estados privados, países privados, se conseguirmos provar que isso é uma realidade? Paulo, o que eu falo é que o esforço do 0 a 1 é sempre o mais difícil. Uma vez que você tem a primeira experiência, que você tem a primeira região, isso aí passa a despertar um sentimento nas pessoas. Se essa ZED lá em Honduras, se a cidade próspera começar a funcionar, se isso aí for um modelo que é rentável para os dois lados, porque o governo de Honduras ele vai ser remunerado por permitir a existência dessa cidade. Com certeza a gente vai ver ampliação para regiões metropolitanas, depois para a formação de pequenos estados e, porque quem sabe, até porque não um país. Existe uma reivindicação de território que está acontecendo hoje na Europa, que é como se fosse uma terra de ninguém, que está para receber, enfim, ela tem o apelido de Liberaland, mas que é outra proposta de país totalmente privado. Então eu acredito sim que pode existir essa ampliação dentro desse sistema aí de regras privadas, em que você conhece as regras do jogo previamente antes de aderir a elas. E aí, Theo, falando sobre... Opa, todo mundo foi junto? Vamos lá, Paulo, os mais idosos primeiro. Não, pode vocês. As mulheres têm precedência universal, Carol. Então tá bom. Eu queria perguntar pro Theo o seguinte, né? Com base nessa experiência aí, a gente tá falando da Próspera, a primeira cidade privada do mundo, o que isso afeta na vida ali do cidadão? O que melhora, né, no dia a dia da gente aí, pra gente dar um exemplo mais prático, pra quem tá ouvindo a gente entender como é que são os impactos positivos desse modelo? Carol, quando a gente tá falando de uma cidade privada, principalmente o que se estimula são as regras de se fazer negócio. Hoje a gente sabe, por exemplo, que das N dificuldades que existem para você abrir um negócio no Brasil, para você lidar com o poder judiciário. Quando você tem uma cidade totalmente privada, você quer abrir um negócio, você simplesmente chega, paga a taxa apropriada para aquele condomínio e o seu negócio está constituído muito rápido, em regras que são totalmente previsíveis. O que muda em termos da perspectiva do cidadão, do dia a dia, é não está sujeito à subjetividade que a gente está hoje do legislador, que as regras estão em constante mudança, uma hora para atender o interesse desse ou daquele, a regra é alterada. O que se espera com um ambiente desse